Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito das minhas primeiras impressões com o Corsa 97 após ter feito a parte de cima do motor, e também bater um papo a respeito de se vale a pena hoje em dia você ter um carro desse ou não. Um carro aí 1.0, um carro hatch, 4 portas, né? Um carro que dá para você estar usando aí no seu dia a dia. Então a gente vai falar a respeito de valores de mercado que ele se encontra hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem anda acompanhando aí a gente, recentemente aí a gente teve que encostar o Corsa na oficina porque ele deu problema na parte de cima do motor, né? A junta do cabeçote foi pro óleo, aí a gente teve que trocar a junta, teve que fazer retífica, fazer os reparos necessários aí para tá voltando o cabeçote no lugar e o carro voltar a andar, né? E ainda estou nos meus primeiros dias após pegar ele na oficina, então a gente vai bater um papo assim a respeito das minhas impressões com ele, né? O que mudou, se tá diferente, né? Se valeu a pena, valores que eu gastei também. Então no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí a minha experiência com essa fase aí com o Corsa, que foi ter feito a parte de cima do motor, né? Logo de início, saí da oficina, né? A minha primeira impressão foi força, né? Como ele tava há muitos meses atrás, ele já vinha falhando e tal, mas nunca tinha, né, um torro para tá encostando ele na oficina. Então até fui pego um pouco de surpresa, tive que, né, me revirar aí pra gente fazer esse upgrade aí, esse cabeçote. A segunda impressão com ele foi o que? O desempenho dele, ele tá rodando liso, né? Não tá 100% ainda, porque falta ali um ajuste ou outro ali ainda num cabo de vela, que eu vou até esse final de semana aí com o tempo, vou estar medindo os cabos de vela. Eu tenho um jogo de cabo de vela lá que meu cunhado me deu, vou estar medindo também e ver se tá melhor que esse, para mim tá colocando aí para dar um empurrãozinho aí com a barriga, né? E o desempenho dele mudou totalmente. Você anda com ele, ele vai liso, você consegue ganhar velocidade com ele. Antes ele estava muito amarrado. Então essa daí foi nossa segunda impressão com ele. Valores, pessoal, hoje, né, o meu é um 97 4 bico, né, a gasolina, e é um hatch 4 portas. E um carro desse aí, você começa a encontrar ele aí no mercado na faixa de R$ 6.000, né? E vai aí até a casa dos 10, vai dependendo do estado dele, né? Então, se você parar para analisar assim, é um investimento baixo para um carro, né? Hoje em dia, o carro tá muito caro, né? Você vai querer um carro aí 2.000 para cima, você não paga menos de 10.000, a não ser dependendo se for aqueles Peugeot, né? Não sei se Citroën ainda a gente acha aí nesse patamar aí de preço, mas carros populares, Celta, você não acha mais por menos de 10.000, muito difícil. Se achar também, cara, tem que, tiver oportunidade, abraça, porque é raro, é raridade. E é um carrinho que, assim, né, entrega aí uma potência razoável para você estar andando na cidade. Claro que ele com 5 pessoas dentro ele fica um pouco mais pesado, então você sente um pouco de dificuldade. A nossa região é uma região com muita subida. O consumo dele, ele fica aí na casa dos 9 km com 1 litro, né? Vamos ver aí depois que ajustar todos esses detalhes aí, se ele consegue fazer um pouco mais. Mas eu acredito que para fazer na gasolina hoje em dia um carro desse na nossa região com muito morro, passar de 10 fica meio difícil, a não ser que o cara tenha ali, né, o toque mesmo, controle de pé, e consiga
fazer um pouco mais, mas a média dele, para falar a verdade, aí vai ficar sempre nessa casa aí dos 9, dos 10 km com 1 litro. Claro, vai ter carro mais econômico, vai ter carro que vai conseguir fazer mais do que isso, né? Os mais modernos mesmo, tem carros aí diversos aí que entrega mais de 10 km com 1 litro no álcool até. E porém são carros muito mais caros, são carros que fogem hoje da realidade de muita gente. Então a gente tá falando aí hoje da nossa realidade, né? E assim, um carro pro dia a dia, um carro com um custo baixo, né? Sem falar da manutenção. A manutenção dele é muito barata. Eu gastei R$ 1.500 para fazer um cabeçote. Hoje em dia, se você parar, dependendo aí, qualquer carro que você vai parar, principalmente os mais modernos, é perigoso você trocar o motor inteiro do que fazer o mesmo motor. Hoje em dia tá muito nessa de o carro ser um pouco meio que reciclável, né? Um exemplo, né? Se falando assim, desculpa a palavra se eu expressei errado, mas é isso, pessoal. Não tem um ponto negativo assim a se falar, né? Para mim é um excelente carro aí de entrada para você que vai iniciar no ramo automobilístico, meu primeiro carro, né? É um excelente carro. Corsa, Celta, cara, são dois carros aí que eu possuí e que eu indico. Se você achar um que esteja em bom estado, suspensão em bom estado, mecânica em bom estado, você pode pegar sem medo, são tudo carro guerreiro. O videozão de hoje, pessoal, foi esse. Se caso ficou alguma dúvida, pode pôr nos comentários aí, que eu vou estar trazendo para vocês aí, para estar ajudando vocês o máximo. Se esse conteúdo agregou alguma coisa aí para você, se inscreve no canal, deixa aquele like aí. Também pode pôr no comentário aí, agregou, me ajudou, que isso daí vai fortalecer bastante a gente. E para mim também tá trazendo os outros conteúdos iguais esse aí para vocês aí, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! I won't stop till I wear the crown.